Hoje a professora vai ser a minha irmã, a doutora Aline Francione Pacheco. Ela é psicóloga, formada em microsemiótica e é psicóloga. Vou passar para ela a palavra, ela vai se apresentar um pouco mais, com mais clareza. E aí nós então iniciamos a aula. Então, Aline, fica à vontade. Então, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui contribuindo com um pouco do meu conhecimento. Como o Renato mesmo falou, eu sou microsemiótica irídia e sou psicóloga, né? Tenho minha formação acadêmica em psicologia. Já atuo em atendimento clínico fazem 15 anos. Esse ano fez 15 anos. Então, eu vou dividir com vocês aqui essa base da teoria da personalidade, segundo Freud, né? Que é o foco que eu trabalho no consultório, né? O meu foco de atendimento no consultório é a área emocional, a área mental e a área emocional. Então, é mais focado em transtornos, em gerenciamento e identificação das emoções, dos comportamentos, né? Então, essa é a parte que eu me aprofundo mais e que eu domino, e vou dividir aqui com vocês um pouquinho dessa experiência. Se tiver dúvida, depois pode estar perguntando também, tá? Então, como o Renato falou, a gente vai falar sobre a teoria da personalidade, que é dividida, né, em três hemisférios, que é o superego, o ego e o id. Então, eu vou me aprofundar um pouco mais sobre essas três etapas. Vou trazer de uma forma lúdica, que é a divisão na íris também. Mas a gente vai. Mais hoje o foco é mais em fundamentar e como identificar com mais clareza isso no paciente, tá? Então, como eu falei ali. Deixa eu só chegar aqui pro lado. Como eu falei ali, a gente tem essa estrutura psíquica, né? Estrutura da nossa psique, que é o superego, o ego e o id. Então, basicamente, segundo Freud, todas as experiências que a gente tem na infância e todos os nossos desejos reprimidos e inconscientes são eles que moldam a nossa personalidade. Por exemplo, o que a gente é hoje, o resultado do que a gente é hoje, do que a gente sente, das nossas premissas, da maneira que a gente se comporta, da maneira que a gente interpreta as coisas, elas vêm referenciadas de tudo que a gente aprende na infância e de todos os nossos desejos mais inconscientes, mais reprimidos aí, né? Então, o superego, essa estrutura que logo depois a gente vai ver na imagem que fica na parte superior da íris, né? O superego, ele é o aspecto moral da personalidade do indivíduo. Então, ele é responsável por domar, né? Por botar rédeas ali no id, ou seja, ele é responsável por reprimir os nossos instintos primitivos com base nos valores morais e culturais. O que que isso significa? Que tudo que a gente tem de desejos, de impulso, de descontrole, de necessidade imediata, né? O superego ele vem moldando, ele vem colocando pra gente isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, isso é feio, isso é bonito. E o superego ele é instalado principalmente do nosso nascimento, né? Até ali mais ou menos os nossos 14, 15 anos, que a gente molda muito essa parte de moralidade. E isso vem muito da nossa educação. Então, os primeiros contatos que a gente tem, geralmente, né, são os dos nossos genitores, pai e mãe, avós, professores, os adultos, os cuidadores, né, dessa criança até chegar ali no início de uma adolescência. Então, tudo que é dito pra gente, isso é bonito, isso é feio, isso pode, isso não pode, isso tá certo, isso tá errado, olha lá que coisa feia aquilo que aquela pessoa tá fazendo, tudo que vem de preceitos morais, moralidade, e tudo que é feito para que sujeitos sejam inseridos de uma forma positiva na sociedade, porque se a gente para para perceber a sociedade, o que que ela quer? Ela quer sujeitos funcionais. Então, quanto mais funcional a gente for, mais equilibrado estaria esse nosso superego aí, assim, né? Logo depois vem o ego, que é a parte mediastínica, a parte mediana, né? Então, o ego, ele é a nossa parte consciente. Ele é responsável por interpretar a realidade, as memórias, os registros de memórias, emoções e a nossa percepção. Então, o ego, ele é a relação do indivíduo com o meio. É tudo que a gente apresenta aqui, né? Por exemplo, por a gente ter ego, a gente tem essa disciplina de, 8 horas eu tenho aula. Eu preciso vestir roupa para sair de casa. Eu tenho que saber comer, tenho que saber me portar, tenho que saber socializar, tenho que entender o que que eu faço para ser aceito aí, né? Então, o ego é essa relação do indivíduo com o meio. Ele é o mediador entre a moralidade, que é o superego, e entre o id, que são os impulsos, né? E o id, que é a parte inferior ali, a parte, né, que seria fisicamente, a gente fala que seria da parte da cintura para baixo aí, ele seria, o id é uma faceta instintiva e orgânica da vida humana. A única estrutura da psique que a gente nasce com é o id, né? Então ele é presente desde o nosso nascimento. Todo mundo nasce com o id, né?
Ele é responsável pelos impulsos mais básicos na nossa vida, e em especial a agressividade e até mesmo o desejo sexual, a sexualidade ali, né? Então, assim, todos nós nascemos com id. Se a gente for pensar num bebê, por exemplo, né? Quando o bebê nasce, o que que ele entende? Ele tá com fome, ele vai gritar, ele vai chorar, ele vai espernear. Ele sujou a fralda, ele vai chorar. Ele tá feliz, ele dá risadinha, né? Então, todos esses instintos primitivos, mesmo que todos nós nascemos com, é do id. O superego e o ego, ele é formado a partir da nossa interação com o meio, né? A gente nasce como uma folhinha em branco e a gente vai sendo desenhado ali, né? Pelos nossos cuidadores e pela sociedade em si. Então, aqui eu tenho a divisão. Tá dando pra ver bem, Anar? Tá, né? Que aqui Sim, pra mim estamos tá acompanhando a cortado. passagem de Tá. slides, tá tudo certo. Tá, aqui pra mim tá cortado aqui as letras. Tá aparecendo bem, né? Aparecendo, superego, ego e id, né, Tá, beleza. moralidade, tudo Tá, certinho. beleza. Então, aqui eu coloquei, obviamente, de uma forma objetiva, o formato de uma íris, como o Renan falou, nas próximas aulas vai ser aplicado realmente numa íris, né? Mas, basicamente, da banda do sistema nervoso central, a parte superior, fica instalado o ego. Então, tudo que a gente, vamos supor numa íris, né? A região que a gente mais identifica sinais, que a gente pode fazer essa divisão, né? Ah, tem mais sinais na área superior, mais sinais na área mediastínica, mais sinais na parte inferior. Então, a gente consegue identificar qual a estrutura da psique domina aquela pessoa ou a região que ela mais tem bloqueios, né? Então, a parte de cima é a parte do superego. Lembra daquilo que nós falamos? Moralidade, preceitos morais, a educação, a estrutura do que é certo e do que é errado. Desde o que a gente fala para a criança, assim, senta direito, não faz isso é feio, não briga, né? Tudo que a gente tenta colocar para o indivíduo, para ele entrar na sociedade de uma forma mais comportada, mais domesticada, né? Vem do superego. Então, essa moralidade, ele é instalado na infância, né? E na estrutura de crenças, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, o desamparo, o sentimento da crença de desamparo, ela fica instalada no superego, né? O ego, essa parte mediastínica, então o ego, ele é o mediador, ele é o que a gente sente controlado com o que a gente entrega para o meio, né? Então, tudo que a gente percebe de o que que eu posso fazer para ser aceito? De que forma que eu me sinto mais amado? De que forma que eu me sinto mais aceito? De que forma que eu não me sinto rejeitado? Porque a maior dor do ego é a dor da rejeição. Então a gente vai passar uma vida inteira fazendo de tudo para caber, para ser aceito, para ser admirado, para entender que está fazendo as coisas certas, porque o ego se alimenta de aprovações, né? Esse é um ego estrutural que eu tô falando. Conforme a gente vai se terapeutizando e vai entendendo, né, a nossa maturação, a nossa maturidade, a gente consegue equilibrar esse nível de aceitação e de rejeição. Mas a dor de rejeição é uma dor que todo mundo passa, principalmente nessa questão do ego. Tudo que a gente mais quer é ser aceito, né? Ali está instalado a crença de desamor, que a gente vai ver no próximo slide, e o ego, ele é a nossa consciência. O que eu preciso fazer para ser amado, né? Quase amor versus utilidade. Quanto mais eu faço isso, mais eu sou amado. Lembra da criança que eu falei ali, né? A criança nasce com instinto, primitivo, tá com fome, ela vai chorar. Quando ela entende que ela faz uma gracinha, né? E todo mundo ao redor dela fala, ai, que bonitinha, nossa, que lindinha, ela dá um sorrisinho e recebe ele palma, e recebe um carinho do pai, da mãe, dos cuidadores, ela entende que, opa, quanto mais disso eu faço, mais eu tô agradando, mais eu sou querido, né? Pensa numa criança aí, um pouquinho maior, 4, 5, 6 anos, né? Se eu tiro notas boas, meu pai e minha mãe me elogiam. Se eu não incomodo, meu pai e minha mãe me amam. Se eu dou menos trabalho, meu pai e minha mãe me aceitam, meus cuidadores, meus professores, enfim, né? Quem está cuidando ali da criança, da estrutura da criança. Então, ela vai entendendo como ela vai sendo aceita pelo meio, conforme as aprovações que o meio vai dando para ela. E vai se tornando um sujeito funcional, né? Como eu falei, a sociedade quer sujeitos funcionais. E a gente vai se estruturando diante disso, né? E a parte do id, que é a parte inferior, que é como eu falei, que é a parte primitiva, são os impulsos, né? Os rompantes de raiva, impulso sexual, essa parte mais instintiva, mais primitiva do prazer, vida e morte, né? Pulsão de vida, pulsão de morte. E a crença de desvalor. Geralmente, quando tem mais sinais nessa região, a gente entende que a crença de desvalor é instalada nessa região, né? Então, como eu estava falando para vocês aqui, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso de uma forma mais lúdica, tá? Deixa eu só chegar aqui pro lado. Espera aí. Só um minutinho, gente, para eu poder ler aqui com vocês. Pronto. Então, Aaron Beck, ele é o pai da TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental, que é a parte da psicologia mais prática possível
e que mais dá resultados dentro da clínica, né? Então, existem várias técnicas, várias estruturas que a gente pode aplicar e que vocês têm resultados e retorno mais imediato dos pacientes de vocês. Quando pega o feeling, identifica ali a estrutura da psique e a parte de crenças e aplicando as técnicas certas, a gente tem um resultado muito legal, muito rápido, né? Então, as emoções e os comportamentos das pessoas, eles são influenciados pelas suas percepções e não pelas suas interpretações dos eventos, né? Então, ele não é somente o evento em si. Os pensamentos, eles são relacionados aos tipos de crença que cada pessoa tem. Por exemplo, eu tô aqui, eu deixei essa caneta cair. Para mim, a caneta caiu, vida que segue, vou continuar conversando aqui, dando aula e pronto. Para uma pessoa, pode ter sido uma tragédia. Meu Deus, a caneta caiu e agora como é que ela vai fazer? Será que ela tá bem? Será que ela não tá? O evento foi o mesmo. Eu tive uma percepção de um jeito, o Joãozinho teve uma percepção de outro. Então, as emoções, os comportamentos da gente, eles são regidos pelas nossas percepções e não pela realidade em si, né? Às vezes acontece uma coisa que, tá tendo um temporal. Tem uma pessoa que entra em pânico e tem uma pessoa que olha, nossa, uma nuvem carregada, ela vem um temporal. O evento é o mesmo. As interpretações, a emoção, o registro, o comportamento é o que vai dominar a psique daquela pessoa, né? Então, as crenças, a gente vai falar sobre as crenças, eu costumo dizer que as crenças hoje em dia elas foram um pouco banalizadas, né? Foi tudo por causa da crença, tudo é crença instalada, tudo, né? Nós vamos falar de crenças raiz aí, que são, dando manutenção nessa raiz, a gente consegue modificar as emoções e o comportamento da pessoa, né? Então, as crenças, elas são ideias ou elas são esquemas que as pessoas desenvolvem através da infância sobre ela mesma, né, sobre si mesma, sobre as pessoas e sobre o mundo. Então é tudo que eu acredito sobre mim, a percepção que eu tenho sobre mim, a percepção que eu tenho sobre as pessoas e a percepção de mundo que eu tenho, né? Vou dar um exemplo clássico aí, o país está em crise, o país está ruim, né? Às vezes, para mim, a minha percepção é tipo, beleza, tá bom ou tá ruim, vida que segue, vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer e pronto. Então, é a percepção que eu tenho sobre mim, é a percepção que eu tenho sobre as outras pessoas, a pessoa pode reclamar e pode não reclamar e não vai me interferir. E a percepção que eu tenho sobre o mundo, eu não vou paralisar porque o país está em crise, né? Então, o que que eu vou fazer? Para mim, é uma coisa que eu consigo domar. Tem pessoas que paralisam, acham que o mundo está acabando, não vou fazer mais nada, o mundo é horrível, e a percepção que ela tem sobre o mundo é isso, né? Então, as crenças, ela é tudo que eu penso sobre mim, sobre as outras pessoas e sobre o mundo. Então, elas são entendimentos que elas são como se fossem as nossas verdades absolutas. E isso é muito bom trabalhar com o paciente, porque todo mundo tem verdades absolutas. E a gente entende que a gente está melhorando a vida do indivíduo quando a gente consegue questionar as verdades absolutas dessa pessoa, né? Todo homem é ruim. Isso é uma verdade absoluta para tal pessoa, para Mariazinha, né? Mas, e essa verdade absoluta, como é que a gente vai romper? Realmente todo homem é ruim? Todo o país está em crise, todo mundo que tem dinheiro é ruim, né? Todo mundo que tem dinheiro não é boa pessoa, né? Então, são as verdades absolutas que as pessoas carregam dentro de si, né? São os entendimentos profundos que eles não são questionados, né? E eles são considerados como verdades absolutas. Por exemplo, a pessoa vai falar, sempre foi assim. Ou eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim, não tem jeito mesmo. Eu não consigo ter relacionamento. Não adianta, já tive mais de 10. Começa, termina, eu não sou boa. Eu sempre fui assim mesmo, eu já aceitei a minha realidade. Então, aqui até trouxe como exemplo a lente dos óculos que a gente usa, né? Se eu uso um óculos de lente vermelha, eu vou ver o mundo totalmente vermelho. Tudo que eu vou ver é vermelho. Por mais que eu diga, não, mas olha só, Joãozinho, isso aqui é azul, isso aqui é verde, isso aqui é amarelo. Não, não, Aline, isso aqui é vermelho. Porque ela vai sair pelo mundo tendo as premissas dela. Para pensar no seguinte, vou dar um exemplo para vocês que é, pra gente quebrar essas premissas, pra gente chegar na raiz das crenças das pessoas, né, quando elas apresentam ali no consultório, não adianta a gente chegar lá só na causa. Eu preciso mudar, eu tenho que ter autocontrole, eu tenho que entender que está errado. Entender conscientemente é uma coisa fácil, mas é uma coisa que, dependendo do estado de humor da pessoa, a pessoa não consegue sustentar. Então, se eu tenho um óculos vermelho, não adianta eu querer ver o mundo verde. Por exemplo, assim, ó, se eu tô num dia de praia, bem feliz, tomando água de coco com meus amigos, com meu marido, dando risada, conversando, um dia bem leve. E meu marido faz uma brincadeira comigo. Nossa, Aline, como tu tem a cabeça grande. Nossa, como tens a cabeça grande. Chapéu não vai caber na tua cabeça. Tu tens a cabeça muito grande. Eu tô ali e eu vou dar risada, vou estar feliz, vou dizer, que bobo que tu é, tal, eu vou continuar. Agora, se eu tô num dia que eu vou dar aula,
Eu tô prestes a entrar na aula, a internet cai, o computador trava, alguma coisa de ruim acontece, e ele vem me largar, ah, como tens a cabeça grande e tal. A minha reação vai ser completamente diferente. Eu vou querer voar em cima dele, esganar, por quê? Porque eu vou querer sangrar a minha raiva em cima dele. Tu entende que, por exemplo, a fala dele é a mesma, mas a minha interpretação é totalmente diferente diante da situação. Por que que eu tô falando isso? Porque se eu não mudar as minhas premissas, o resultado eu sempre vou ter o mesmo. Esse resultado de perca de controle, de falta de paciência e de entender que eu não sou amada, que eu não sou aceita, que eu não sou querida. Então eu preciso mudar a lente do óculos do paciente. Esse é um dos primeiros passos que a gente tem que ter. E como é que a gente muda essa lente, né? Pedindo principalmente para ele definir aquilo que ele está trazendo, né? Então, eu acredito que eu não consigo me relacionar. Eu já casei, me separei 3 vezes, eu já tive 10 namorados, e homem não presta, eu tenho dedo podre, tal, tal, tal. O que que a gente tem que trazer para esse paciente? Defina para mim o que é dedo podre. Para ti, na tua percepção, o que que é dedo podre? Porque para mim é uma coisa, para outra pessoa é outra, para outra pessoa é outra. Por mais óbvio que isso possa ser. E a pessoa ela vai começar a definir ali o que é dedo podre para ela. E a gente vai linkar o que é dedo podre para ela, a definição dela, para a realidade. O que tu escreveu aqui, o que tu me disse aqui, é coerente com a realidade? Ah, todos os homens traem. Tá, todos os homens traem mesmo? Isso é coerente com a realidade? Quantos homens que tu conhece que não traem, né? Ah, todo relacionamento vai chegar ao fim. Todos os relacionamentos do mundo que tu conhece, todos chegaram ao fim? Ou alguns terminaram e alguns continuam ali? A gente precisa contrapor essas verdades absolutas para começar a quebrar as crenças desses pacientes que chegam com essas verdades absolutas. Ou seja, entender que ele pode usar uma lente azul, uma lente vermelha, uma lente amarela, começar a ver as coisas a partir da realidade, do que realmente é, e não do que ela acredita que é. Tá? Então, na terapia cognitiva comportamental, como eu coloquei para vocês ali, a gente pode falar de todas as crenças possíveis. Ah, dinheiro, eu tenho problema com dinheiro, homem não é bom, o país está ruim, eu tenho medo de tal coisa. Independente de qualquer crença, todas elas vão estar linkadas a essas três: a crença de desamor, a crença de desamparo e a crença de desvalor. E o que que ativa essas crenças de maneira geral, assim, né? Por exemplo, na crença de desvalor, que é identificada lá no id, lá na parte inferior, nos impulsos, né? Na parte primitiva e instintiva, na crença de desvalor, a pessoa ela tem uma certeza absoluta, irracional e inconsciente, de que ela é incompetente, de que ela é incapaz e que ela sempre vai ser um fracasso. E o que que uma pessoa que acredita que ela não tem valor, que ela não é capaz, que ela é incompetente, que ela é um fracasso? Essa pessoa, ela vai sair pelo mundo buscando situações que confirmem que ela é uma pessoa que ela é incompetente, incapaz e fracassada. Então ela pode estar no melhor emprego do mundo, mas ela vai se auto-sabotar para depois dizer: "Ah lá, eu disse, eu não tenho capacidade, eu sou muito incompetente, por mais que eu tente, eu dei o meu melhor nesse trabalho, eu fiz de tudo, mas aconteceu tal coisa, olha ali, ó, não foi culpa minha, aconteceu." Ela vai criar contextos que reforcem que ela é incapaz, que ela é fracassada e que ela é incompetente. Por quê? Porque ela precisa, a nossa mente, as nossas crenças, elas precisam de confirmações. Tudo que acontece, a gente precisa de confirmação, a gente precisa entender o porquê. Então, a nossa mente vai buscar confirmações para validar as nossas crenças. Se eu acredito que eu não tenho valor, né, que eu sou uma pessoa que não sou valorosa, eu vou sair pelo mundo buscando situações que confirmem que eu não tenho valor, para dizer, tá vendo? Ó, não sou eu, é o mundo, né? Enquanto a crença de desamor que fica na parte do ego, a pessoa ela se sente inadequada, ela não confia que ela possa ser amada e além disso ela tem certeza irracional e inconsciente de que ela sempre vai ser rejeitada. Ou seja, né, é aquela pessoa que sai pelo mundo buscando um relacionamento, tem 10 pessoas e ela vai lá e ela aponta o dedo podre para a pessoa errada, né? Só que não existe dedo podre. O que que ela vai fazer? Ela vai buscar pessoas, relacionamentos que confirmem que ela não merece ser amada. Então, no começo, ela vai dar de tudo, ela vai fazer de tudo, ela vai ser extremamente amorosa, prestativa, ela vai fazer de tudo. Só que em algum momento do relacionamento, por mais que tá tudo bom, ela vai começar a se sentir desenquadrada, desencaixada, criar situações para que ela justifique, ah, a pessoa tá mudando comigo. Ele já não me trata mais igual no começo. Ele já não me liga mais tanto. Ele já não manda mensagem, tá vendo? Ó, agora ele sumiu. Cara, do nada a pessoa sumiu, sabe? É a pessoa que ela vai escolher por instinto alguém que confirme para ela que ela não merece ser amada.
para ela dizer, para ela justificar, né? Tá vendo, ó? Eu disse, não sou eu, faço de tudo e eu não consigo ter bons relacionamentos. E aqui, quando eu falo relacionamento, eu envolvo todos os relacionamentos. Relacionamento familiar, relacionamento amoroso, relacionamento com o dinheiro, relacionamento com a saúde, sabe? Então a pessoa ela vai criar pequenos movimentos de autossabotagem, porque o que que ela vai entender? Se eu não mereço ser amado, logo eu vou buscar pessoas que confirmem isso para mim. Se eu acredito que não é bom ter dinheiro, logo eu vou criar situações para que o meu dinheiro vá pelo ralo, ou que eu não consiga ganhar um retorno financeiro que eu mereço. Né? Então ela vai sempre criar, a crença, tu vai sempre perceber, se tal coisa, logo tal coisa. Se tu montar um esqueminha na tua cabeça, né? Se eu acredito que eu vou ter uma doença, logo eu vou criar situações para eu gerar uma doença, né? Então, se eu acredito que eu vou adoecer, logo, de forma irracional e inconsciente, eu vou me alimentar mal, eu vou aumentar níveis de estresse, eu vou para. Ó, tá vendo? Ó, eu sempre disse que eu ia herdar essa doença, eu sempre disse que eu ia ter. Ela vai buscar situações para confirmar, como eu falei para vocês, né? E o desamparo, crença de desamparo, que fica lá nos preceitos morais, lá no superego, a pessoa ela se sente frágil, vulnerável e sozinha. E tem dificuldade de confiar nas pessoas cujo convívio é novo. Ou seja, é aquela pessoa que ela vai ter aquela dificuldade de criar vínculos de confiança, de entender que não é todo mundo que quer o mal dela, de criar mesmo de baixar a resistência para interagir. Porque ela sempre acredita que ninguém tem capacidade de cuidar dela, ninguém tem capacidade de amparar essa pessoa, ninguém vai ter a capacidade de dar o suporte para ela. Por quê? Porque a qualquer momento ela pode ter uma fragilidade. Por exemplo, eu até vou dar um exemplo para vocês que hoje eu estou no terceiro atendimento de uma paciente nova e ela veio com a queixa de insegurança. Então, ela já tá no quarto, quinto relacionamento, e ela falou assim: ó, eu sou muito insegura, não adianta. O pior é que ela não demonstra isso. Tu olha pra ela, é um baita mulherão, trabalha, bota panca mesmo e fala e tal. Só que ela sempre termina os relacionamentos antes da pessoa terminar com ela. Ou seja, ela antecede, achando que a possibilidade da pessoa terminar com ela é muito ruim. Então, ela já antecede, acreditando que isso vai acontecer, como se ela ficasse no momento de espera. Tá, que hora que vai terminar? Porque daqui a pouco vai terminar. Então, ela sempre antecede, termina antes do que aconteça alguma coisa. Fomos lá na crença, fomos, e hoje a gente chegou, né, como eu falei aqui do desamparo, a gente chegou numa situação muito cíclica, né? O pai dela, os pais dela eram casados, e quando ela e o pai dela tinham um relacionamento incrível, incrível, incrível de parceria, brincavam, saíam, era o paizão mesmo, assim, o pai dela era tudo pra ela. E quando ela tinha 7 anos, os pais dela se separaram. E ele falou, filha, a gente tá se separando, tal, tal, tal. O pai tá saindo de casa, tal. E simplesmente ele saiu de casa. Depois de uma semana, ele mudou de país. E a pessoa que era tudo pra ela, tudo, que era o pai dela, né? Simplesmente rompeu o vínculo de uma hora para outra, porque ele foi para outro país. Ela, com 7 anos, uma criança, não, a única coisa que ela compreendeu é a pessoa que eu mais amo, que eu mais confio, me abandonou, me desamparou, me largou, né? E a partir dali ela reproduz exatamente isso nos relacionamentos. Ou ela vai buscar homens, né, que desamparam, que rompem do nada, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Do nada a pessoa pum, vai embora. Ou quando ela vê que tá tudo muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, ela já antecede e ela mesma rompe para não sofrer a dor do desamparo, a dor do abandono, que foi a dor que ficou registrada nela lá aos 7 anos. Então, isso é tu perceber uma crença raiz na pessoa. Tu entender, tá, mas essa repetição, ela é uma premissa na tua vida. Ela já se tornou uma premissa, ela se tornou uma verdade absoluta na tua vida. E tu só tá aí, saiu pelo mundo reafirmando essa premissa. Tu só tá buscando essa premissa. O que que a gente tem que identificar como terapeuta, né? O que que ele tem que buscar? Onde que vem essa causa? Quando foi instalada essa premissa? Quando que tu botou a lente de óculos vermelha e saiu pelo mundo vendo tudo vermelho, né? Até a gente começar a trabalhar, a quebrar essa verdade absoluta ali da pessoa, né? Então, os É pensamentos importante, né, Aline? automáticos. Só para contribuir com a tua aula também, é Aham. importante falar que isso que tu traz é muito importante, porque são pessoas, como tu falou, esse caso aqui de uma mulher bonita, Linda, desenvolvida, linda, né? linda. Que muitas Aham. vezes são pessoas com muitas habilidades em outras áreas da vida, mas em alguns pontos específicos são extremamente rígidos e inflexíveis, né? Então, às vezes a gente como terapeuta olha, mas às vezes a pessoa é bem-sucedida, às vezes é feliz, mas às vezes adoece por conta de um ponto da sua vida ser altamente rígida, né? Um ponto, exatamente. Tanto é que quando ela veio na primeira vez, hoje foi a terceira sessão,
É claro, a gente não olha a pessoa em si, a gente vai olhar a história da pessoa, mas a gente olha como é completamente incoerente, né? Do tipo, pô, né? Vou dar um exemplo aqui que não é uma verdade absoluta, mas é uma mulher muito bonita, muito bem-sucedida, muito com uma autoconfiança muito boa, inteligente, cognitivo bom, sabe? E daí, enfim, ela trazendo as situações dos relacionamentos ali, tu pensa, cara, como é incoerente, né? Tipo, se a pessoa Não. tá pronta, é só um clique que tem que dar ali para ela entender. E até para o que a gente tem que entender? Que deixar a pessoa na segurança, não na segurança, mas na compreensão de que sim, tem 50% de possibilidade de relacionamentos darem certo, tem 50% de possibilidade de relacionamentos não darem certo. Tu não vai mostrar para ela que não, a partir de hoje todos os relacionamentos vão dar Não, certo, conto de tu vai fadas. ser feliz para sempre, né? Nossa, vai encontrar o Joãozinho e vai ser feliz para sempre. Óbvio que não. Mas não diz respeito a ela, diz respeito da situação em si. Nem tudo é sobre ela, nem tudo é sobre o que ela acredita, né? Então, quando a gente rompe ali essa crença, né? Ressignifica essa crença, né? Porque a tendência é o quê? É elástico, né? É a gente voltar sempre para onde a gente já teve, porque ali não é confortável, mas é familiar, né? Então, tipo assim, não é confortável ela viver na situação. Então, tipo, ah, tá, mas então por que que tu não sai disso? Porque é uma zona familiar. Tudo que é familiar, a mente da gente quer ficar. Nossa mente, ela busca situações que são familiares, que a gente já viveu, que são reconhecidas. Não é legal, mas eu me mantenho aqui porque é o que eu sei lidar, né? Caso extremo, eu já dei uma vez esse Sim. exemplo, né? Ah, uma mulher que apanha do marido. É óbvio que os familiares, os vizinhos, todo mundo, mas por que que tu não sai? Por que que tu não te separa? Por que que tu não denuncia? Por que que tu tá aí? Gente, é óbvio, né? Que a gente vai dizer isso pra pessoa, né? Que sai daí e tal. Mas por que que a pessoa não sai? Né? Porque para ela não é bom, é óbvio que essa situação não é boa, mas de alguma forma é familiar. Provavelmente é uma pessoa que ela já cresceu num ambiente tão caótico que a agressão, tanto física quanto verbal, o caos, o estresse, é horrível, mas para ela é familiar. Se ela viver na paz, ela vai estranhar tanto que para ela, tipo, tá, mas tá faltando alguma coisa. Não foi Então assim não que eu é aprendi, né? não foi assim que eu aprendi. Não é bom, mas é familiar, sabe? Então a gente, além de fazer a pessoa identificar, entender de onde vem, né? A gente tem que criar um berço, porque é desconfortável para uma pessoa que vive num ambiente caótico viver num ambiente em paz. É quase tipo assim, uma paz entediante que, tipo, tá, as coisas não têm graça, é isso aí mesmo. Só que ela entender que isso é o normal, isso é o saudável, né? É igual quando tu pede pra alguém trocar de roupa, né? Entre a pessoa tirar uma roupa e colocar outra roupa, ela vai ficar um tempo desnuda. Entre a pessoa identificar uma crença e ressignificar uma crença, ela vai ficar um tempo desnuda, um tempo desconfortável, que é a crise de identidade que a gente fala, né? E tem até um termo que é falado que é a a noite escura da alma. Tem um termo que é utilizado, a longa noite escura da alma. Por que que é utilizado esse termo, né? É um termo até algumas religiões, enfim, independente de religião, mas algumas religiões trazem esse termo, a longa noite escura da alma. O que que isso significa? Se eu for descrever para vocês, tem muitas características de depressão, porém não é depressão. A longa noite escura da alma, ela significa exatamente esse momento de mudança, que é o momento que a pessoa começa a questionar as coisas dela, questionar as crenças dela, questionar a identidade dela, questionar por que que ela se sentia tão à vontade com aquele ciclo de pessoas, agora não se sente mais. Geralmente, essa noite escura da alma, ela vem quando a pessoa passa por algo, uma ruptura muito grande, né? Uma demissão de um emprego que ela não esperava, um divórcio, No uma luto, né? mudança de país, uma mudança bruta de alguma coisa, que tipo, era normal, 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 de repente eu não tenho mais aquilo. Então a pessoa fica naquele limbo, naquela noite escura que a gente fala. Por que que eu falo que muitas pessoas confundem, ah, ela tá com depressão. Não, ela não tá com depressão. Ela só tá buscando voltar a entender quem ela é. Porque talvez ela nunca nem tenha parado para perceber quem ela é. Nesse Então, a ponto, importância. até acho que é pertinente. Chegou uma pergunta agora aqui da Ana Carla. Eu não tô vendo nenhuma Falou pergunta, tu me assim: fala aí, cara. Não. Aline, além da terapia cognitiva, nesses casos, você vai fazer uso de algum produto Flor de Lis para ajudar a pessoa a melhorar? Com certeza absoluta, não tem como não. Porque além da gente identificar e trabalhar isso com a pessoa, e às vezes até passar algumas técnicas para ela fazer em casa, incluindo os próprios relaxamentos ali assim, né? Não tem como a pessoa trabalhar, ressignificar, reestruturar essa premissa se ela não tiver amparada de um tratamento. Não é que não tem, gente, mas é que assim, seria muito mais longo, assim. Eu vou dizer que, Eu tipo assim, costumo, eu trago um eu, exemplo óbvio, assim, por exemplo, a pessoa que vai fazer musculação.
Ela vai ficar Ex- forte? Vai, mas se tomar um whey protein, vai ficar, vai alcançar mais rapidamente? Se tomar uma creatina, vai chegar mais rapidamente? Vai chegar mais Exatamente. rapidamente com mais eficiência. Com Então mais a eficiência. TCC por si só, né, Aline, ela é maravilhosa. A pessoa vai chegar no Uhum. fim? Vai chegar, mas se a gente puder amaciar esse caminho, né? Esse é o papel das Exatamente. essências florais. É, não tem como não passar. Uma, até mesmo pro gel, que eu sou encantada pelo fato do toque, né? Que a pessoa ela vai tocar em pontos cruciais no corpo dela para ajudar a ressignificar as memórias que ficam registradas. Porque, sim, o nosso corpo é a soma, né? Nosso corpo é a soma. Bom, soma é corpo, né? O nosso corpo é a soma e é a nossa ânima, que é a nossa alma, né? Então, a soma, a ânima e a psique é onde os florais vão trabalhar, né? Corpo, mente e a parte emocional, até a parte espiritual, enfim, né? E os florais, eles vão trabalhar nisso, assim, sabe? Em pontos chaves do nosso corpo. O via oral, ele vai trazer a facilidade, o amaciar, como o Renan falou, né? Para reinterpretar, para ressignificar, para ter mais resiliência, mais força para lidar com isso. Porque a gente não é confortável mexer em ferida. Imagina que eu tenho uma ferida aqui enorme na minha mão Né? e ela tá inflamada. Imagina que ela tá inflamada, tá cheia de pus aqui. Eu tenho duas opções. Vamos botar um band-aidzinho aqui, deixa quietinho, coloca um band-aid, vida que segue, vamos embora. Ou eu tenho a opção de tirar o pus, mexer nisso, limpar, para depois deixar cicatrizar. Com band-aid funciona um tempo, mas vai ter algum obstáculo aí que vai meio que, tá doendo de novo, sabe? Agora, se eu expurgo ela ali, a probabilidade disso nunca mais incomodar é muito maior. E os florais vão agir nisso, né? Posso botar um band-aid, eu posso tirar o pus ali, né? Que vai ter uma funcionalidade muito melhor e mais. A minha experiência é que é mais rápida. Então, às vezes, uma pessoa que eu levaria ali de 10 sessões, 15 até 20 sessões, né? A gente consegue compactar já para 3, 4 sessões, tu já mata e depois tu vai dando só a manutenção, né? Que eu tenho pacientes já de anos. Só que hoje eu faço manutenção, é uma por mês, uma a cada 40 dias, e só para ir dando aquele suportezinho, né? Mas de início a gente já entra com os forais sem dúvida nenhuma, né? Perfeito. Vamos Então, lá. gente, eu trouxe aqui algumas falas de pensamentos automáticos, né? Da crença de desamparo, que fica lá no superego. A pessoa sempre vai largar uma dessas palavras ali na consulta, quando ela tem a crença de desamparo, ou quando ela tem muitos sinais ou muitos bloqueios na parte do superego, né? Em algum momento ela vai largar isso. Sou inadequado, sou ineficiente, eu sou incompetente, eu não consigo me proteger, eu não consigo mudar, eu não tenho atitude. Todo mundo fala que eu não tenho atitude, eu preciso ter mais atitude, né? Eu sou uma vítima, nada dá certo pra mim, nada eu consigo, né? Eu sou carente, eu tô sem saída, minha vida não tem saída, eu não consigo achar saída dessa situação. Eu não sou bom o suficiente e eu não sou igual aos outros, né? Então, essa pessoa, essa crença de desamparo, principalmente instalada no superego, é batata, gente. Se tu souber conduzir ali a consulta e fazer as perguntas, alguma dessas falas, frases ou palavras vai sair, sabe? Isso no desamparo. No pensamento automático das crenças, da crença de desamor, que fica no ego, né? Sou diferente, eu sou indesejável, eu sou feio, eu sou monótono, eu não tenho nada para oferecer para os outros, por que que alguém ficaria comigo, né? Eu não sou amada, eu não sou querida, eu sou negligenciado o tempo todo, as pessoas abusam de mim o tempo todo, emocionalmente, né? Enfim, eu sempre vou ser rejeitado, eu vou ser abandonado em algum momento, eu sei que a pessoa vai me abandonar. Eu sempre vou estar sozinho, eu sou diferente, sou imperfeito, não sou boa o suficiente para ser amado. É porque eu não sou boa, por isso que eu não mereço. Então é quase um chicote alto, assim, né? A pessoa vai ser muito autopunitiva, né? E os pensamentos automáticos da crença de desvalor, que é no id, no impulso, né? Na parte de impulso de vida, eu não tenho valor, eu sou inacessível, eu sou mal, eu sou louco, eu sou derrotado, eu sou ruim. É aquela pessoa que ela acha que ela é ruim, eu sou mal mesmo, sou ruim, eu sou cruel, né? Eu não sou nada mesmo, sou um lixo, sou uma porcaria, sou um lixo. Eu sou cruel, eu sou uma pessoa perigosa, eu sou venenosa, eu sou maligna, eu não mereço viver, nossa, eu não mereço a vida, eu não mereço a vida que eu tenho. Então, tipo assim, é uma pessoa muito autodestrutiva, assim, é uma pessoa mesmo que ela é muito. Ela é autodestrutiva, ela acredita que ela não é uma boa pessoa, né? E aí aqui tem a parte dos sinais, né, localizados em cada região da íris. Então, por exemplo, lacuna. Já foi dado os sinais para turma ou não, Renan? Já foi dado os sinais na Hum. perspectiva física. A partir de Tá, agora vamos aham. entrar na perspectiva emocional, mas pode pontuar sim, pode falar. Porque, por exemplo, assim, a lacuna, né? Ela significa, emocionalmente falando, ela significa mágoa e ressentimento. Claro que depois o Renário e o pai vão aprofundar mais nessa área, mas só para vocês terem uma noção. Então, a lacuna, ela significa mágoa e ressentimento.
Então, localizada no superego, né? É uma pessoa que sofreu muitas mágoas, tem muito ressentimento, foi muito repreendida, muito reprimida, muito, né? Provavelmente ela teve os seus limites muito ultrapassados, ela entendeu que ela tem que fazer demais para os outros, né? E menos para si. No ego, a mesma coisa. Eu tenho que fazer para os outros, eu me dedico para os outros, eu me entrego para os outros, eu esqueço de mim, mas eu faço tudo para os outros. Então, é uma pessoa que é facilmente magoável, né? Ponto de defeito. No id também, é uma pessoa que geralmente aquele pulso de vida, aquele rompante que ela tem ali, é muito fragilizada. É quase tipo assim: ah, eu quero. Ah, mas o outro precisa mais. Ah, eu tenho vontade. Ah, mas deixa quieto, sabe? Ponto de defeito, né? O ponto de defeito ele é raiva, agressividade, né? Então, geralmente é uma pessoa mais explosiva, uma pessoa que tenta segurar, manter, mas de repente, sabe, tá ali, tipo, tá tudo certo, de repente a caneta fora do lugar, a pessoa, brum, estoura, sabe? Então, ela vai ter explosões, às vezes por coisas pequenas, por segurar muito essa agressividade quando vem num rompante muito explosivo, assim, né? Raio solar, obstáculos e dificuldades, né? É uma pessoa que geralmente é aquela pessoa que vai, de repente, sabe, não, pensa, não sai do lugar. Vai, e dá a volta. Tem essa dificuldade de ultrapassar, ela desanima muito fácil, tipo, vai, chega uma coisa, ai, meu Deus, tal. Entendeu? Essas dificuldades de passar por situações, é tudo muito sofrido, assim, né? A psora, que é aquela pessoa que reprime, abafa, ela tranca o sentimento igual. Pensa numa piscina de água com uma bola, a bola boia. É aquela pessoa que tá segurando sempre aquela bola embaixo da água, sabe? Então ela faz uma força para mostrar, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que quando ela solta aquela bola, aquilo é um bueiro que vem, né? Então ela reprime, ela abafa, ela esconde, ela não quer ter acesso. A cripta ela é muito focada na timidez, naquela pessoa muito reservada, muito fechada, muito. Eu deixo de falar o que eu quero, o que eu sinto, o que eu gosto, por achar que não tá errado, não vou ser compreendido, né? Não vou ser aceito. E o radial é aquela pessoa que perde foco, dispersa, falta concentração, tá aqui, de repente não sabe o que tá falando, volta para outra coisa. A pessoa que, de novo, pensa demais e também esses pensamentos acabam trazendo uma confusão mental para elas, né? Aqui eu até trouxe um exemplo muito rapidinho que eu fiz hoje mesmo, né? De uma nova paciente. Então, dados relevantes da história: pais divorciados, filha única, muitos términos no relacionamento por ciúme. Aí, na fala dela, o que que a gente tem que pegar as crenças centrais? E ela falou, né? Sou inútil, tá, mas como é que tu te sente, fulano, Mariazinha, né? Quando acontece isso, como tu te sente? Ah, eu me sinto uma inútil. Tá, e o que que é se sentir uma inútil pra ti? Ah, uma pessoa que não consegue dar conta das coisas, tal, eu não sou boa o suficiente, eu sinto que por mais que eu faça tudo certo, tenho um reconhecimento, tenho elogio, mas eu me sinto muito incompetente. Ou seja, tu já pega ali na crença, ali na questão que ela tem uma crença de desvalor instalada ali nela, né? E o que que a pessoa faz? Que seria a estratégia compensatória ou manutenção de crença? A pessoa, ela precisa reafirmar essa crença, ela precisa compensar essas crenças dela, né? Então, o que que ela vai fazer? Ela vai se auto-sabotar. Deixa tudo para a última hora, para meio que, eu sou incompetente mesmo, Deus, eu deixo para não conseguir fazer como eu queria, né? Porque ela deixa tudo para a última hora. Ela vai evitar estudar, evitar fazer as demandas do trabalho, e aqui no caso, como ela falou dos relacionamentos, ela sabota o relacionamento dela, né? Ela evita sair com namorados, tá? Com o namorado, na verdade. Então, aqui na situação 1, ela também trouxe uma situação que aconteceu com ela, né? O chefe dela chamou ela para uma reunião devido a atrasos na entrega. Ela estava atrasando muita entrega de relatório de trabalho, do que ela tinha que fazer, as demandas dela, né? Autossabotagem, porque ela é completamente competente, né? Os pensamentos que vêm, né? Eu falei, como tu te sente quando o teu chefe te chama para reunião ali e pontua, né? Atraso, enfim, tal. E daí ela botou ali, né? Os pensamentos automáticos, né? Eu não faço nada direito, ele vai me demitir, eu não vou conseguir ser nada na vida, porque eu não sirvo pra nada, não adianta, sabe? Então, pensamentos depreciativos ali, assim. Automaticamente, o pensamento automático, como eu falei pra vocês lá, sou inútil, sou incompetente. Então, aqui tu já mata, tu já entendeu que a pessoa tem uma crença de desvalor instalada ali, gigantesca, só tem que entender de onde vem. E aí eu perguntei, qual sentimento que vem quando tu te sente assim? E ela falou, ansiedade e tristeza. E aí é o ponto. Qual o comportamento quando isso acontece e quando tu te sente dessa forma? Eu choro, eu tremo. Nesse dia ela, né, transpirar, foi no banheiro vomitar antes do chefe chamar ela, né? Pelo nível de ansiedade que ela tava, né? Então vocês entendem que o pensamento, a crença que leva ao pensamento automático, que daí leva à emoção, que leva ao comportamento, né? Então, ou seja, é,
e só para validar, o chefe dela só deu aquela chamada, tá atrasando, zero. Não demitiu, não brigou nada, só falou que ela estava atrasando. Ou seja, o pensamento dela foi de eu não serve para nada, sou incompetente, já me demiti, acabou, eu não valo para nada e tal. E a ansiedade bateu, e ela vomitou, e começou a tremer, e chorar e tal. Ou seja, ela criou um cenário irreal na cabeça dela, que somatizou no corpo, ela teve sintomas físicos, né, devido às emoções, que gerou esse comportamento dela. Então, vocês entendem que, tipo, são coisas que acontecem no dia a dia. Se a pessoa não sabe falar, não sabe identificar o que. Não fala, né? Tipo, não sou inútil, não sei o que. Se ela não consegue falar, vocês podem começar puxando pelo comportamento. Tá, mas qual comportamento que tu entende que tu faz que tu não acha que é legal, que tu acha que tu deveria. Qualquer coisa eu acho que as pessoas não gostam de mim. Tá, e quando tu sente que as pessoas não gostam de ti, é por quê? Porque eles saem pra almoçar e não me chamam. Eles chegam no trabalho e não me dão bom dia. Eles, né? Ou seja, a gente pode pegar pelo comportamento e isso já leva ao que ela tá pensando, que a pessoa pode sair pra almoçar e não chamar ela pra almoçar, porque a pessoa não quer, porque a pessoa tem outro compromisso, porque a pessoa nem lembrou, não é diretamente, não é sobre ela, né? Mas então a gente começa a pegar os pensamentos irreais dessa pessoa e trazer para a realidade entender o que está gerando fisicamente, né, as emoções ali, e como ela está se comportando. A gente precisa identificar essas tríades ali, assim, para poder corrigir, para a gente ter resultado no paciente, e o paciente ele vai perceber o resultado é no comportamento, né? Então, para a gente organizar esse armário, essa bagunça, essa caixinha aí, né? A gente precisa modificar os comportamentos, é o resultado final, quando muda lá o comportamento. Mas antes disso, a gente tem que mudar o pensamento, não é mudar, é corrigir o pensamento para que as emoções se regulem, trazer técnicas de autorregulação, né? Para que o comportamento fique ok, entende? Para que ela entenda que ela não vai morrer se isso acontecer, né? Na segunda situação, ela trouxe a questão do relacionamento, né? Ela reclamou muito que o namorado mexe muito no celular. Eu até perguntei pra ele o que é para ela, o que é mexer muito no celular. Porque às vezes a pessoa ele pega de vez em quando, solta rapidinho, responde uma coisa e tal, e para ela aquilo é mexer muito, né? Então, se mexer muito, a pessoa fica horas no celular ali, né? O pensamento automático que ela tem quando ela vê ele mexendo no celular. Ele não me dá atenção, ele não gosta mais tanto assim de mim, ele deve estar com certeza interessado em outra pessoa. Ou seja, crença de desamor, e assim, né? Pensamento automático, eu não sou boa o suficiente. Não importa o que eu faça, não é atrativo para ele estar comigo, eu não sou boa, né? A emoção, eu perguntei, o que que tu sente quando isso acontece, né? Sente tristeza e raiva. O comportamento dela, ela briga com o namorado, dizendo que uma dela cria isso na cabeça, só o pensamento irreal. Dizendo que uma das amigas dele tá olhando para ele de maneira diferente e automaticamente ela não confia nele, sabe? Então, o que que acontece? Ela cria um pensamento, porque ela vê ele mexendo no celular, aí ela acha que ela não é boa o suficiente, inventa, cria que uma amiga tá olhando para ele diferente e que não confia mais nele para reafirmar a crença dela. Então, isso causa um caos na vida da pessoa, né? E a gente está falando de uma coisa, uma coisa de dia a dia, é até simples essa situação, mas olha o prejuízo significativo que isso traz para a vida do sujeito. Quando que a gente entende que a pessoa ela tem um problema que ela tem que modificar urgentemente, ou enfim, precisa de terapia? Quando traz prejuízo clinicamente significativo. Porque tem várias situações que, se não traz prejuízo clinicamente significativo, a pessoa consegue lidar com isso de uma forma boa, a gente dá ali só uma manutenção, dá uma regulada, ensina algumas coisas e vida que segue. Agora, quando isso está trazendo prejuízo para a vida da pessoa não vai para frente, não consegue ter um relacionamento. E não é questão de não conseguir, a pessoa quer ter um relacionamento, mas nunca consegue. Tem pessoas que não querem ter, né? E quando eu falo para vocês aqui, nós estamos falando de relacionamento amoroso, mas, gente, se a gente parar para dividir a nossa vida em setores, né? Saúde, financeiro, espiritualidade, família, emoção, trabalho, enfim, se a gente for dividir, a gente tem que entender o que tá bom na nossa vida, que precisa melhorar, mas a gente tem que entender que a única coisa em comum que tem em todos os setores da nossa vida é a gente. O sujeito, nós, né? Nós, como sujeito, somos o núcleo. A gente é a única coisa que está em comum em todos os setores da nossa vida. Então, se algum setor não está indo bem, ou se está tendo algumas repetições, a gente tem que entender o que que a gente está deixando de olhar, de identificar, de fazer, de prestar atenção. Como eu falei para vocês, tudo é sobre relacionamento. É como eu, indivíduo, me relaciono com o meio. E tudo, né? Como eu falei, dinheiro, como que tu te relaciona com dinheiro? Como que tu te relaciona com a tua família? Como que é a tua relação com a tua saúde? Como que é a tua relação com o teu parceiro, parceira? Como que é a tua relação com os teus amigos, social? Como que é a tua relação com a parte de filantropia? Enfim, né? A gente pode explorar vários setores aí. É,
Se o sujeito está bem, a tendência de tudo estar melhor ao redor dele é muito maior. Tem setores que a gente não coloca tanta atenção, mas não é um déficit, não traz prejuízo clinicamente significativo, né? Então, é sobre o que a pessoa crê, as premissas que a pessoa tem, as verdades absolutas ali, e principalmente onde a gente vai identificar na íris, né? Ego, superego e id, né? Então, eu identifiquei que a região do ego é a que mais tem sinais, né? A premissa ali é o desamor. Eu vou sair pelo mundo fazendo de tudo para ser amada. Automaticamente, eu estou me desrespeitando. Por que que eu estou me desrespeitando? Porque eu vou fazer de tudo para que o outro me ame. E isso eu permito que o outro faça o que ele quiser de mim. Porque eu não estou me posicionando, eu não estou entendendo que eu tenho que me amar em primeiro lugar, que o valor está em mim, que eu não tenho que estar entregando nada além do que tem que ser entregado, né, entregue, né? Então, tipo, quando identifico a região com maiores sinais, identifico ali a crença nuclear que está ali, qualquer outra crença que a pessoa traga para ti, qualquer crença, sabe? Como eu falei, dedo podre, não tem dinheiro, não sei o quê. Tu vai ouvir, tu vai fazer escuta, mas tu já vai entender que é ali que tu tem que cavocar, sabe? Então é um mapa de direcionamento perfeito ali, assim, sabe? Só identificando essa parte, emocionalmente falando, né? E focado nos pensamentos automáticos, pensamento, emoção e comportamento. Eu até posso trazer essa aula futuramente, Renan, sobre a estrutura essa tríade, né? De pensamento, emoção e Sim. comportamento. Ah, sistema boa, pessoal. Vai gostar, eu tenho certeza. Uhum. Perguntas, pessoal. Vamos ver se temos perguntas. Perguntas. A Bianca comentou aqui. Isso aqui agora tu não tem feito com tanta frequência, mas ela Pode falar. perguntou se você coloca a esfera de prata na idade que a pessoa sofre um trauma, Aham. caso, né? Uhum. Se tu costuma Então, fazer isso, não costuma fazer. aham. Porque, por É uma exemplo, boa pergunta. ela trouxe a pergunta aqui, né? Aham. Vou falar a pergunta por completo. Tá. Quando a pessoa gera o pensamento de forma negativa, né? Gera um pensamento automático negativo. É possível que essas pessoas que gerem esses pensamentos, algumas vezes a origem seja um trauma, mas em outros momentos não, né? Sejam características É, dela por conta do sistema de criação ou do meio. E aí perfeito. ela perguntou se quando tu observa se foi proveniente de um trauma, se tu coloca a Uhum. esfera. Mas tu até pode comentar um pouco da tua dinâmica de atendimento hoje, que está online, e isso não é feito com tanta Uhum. frequência, né? Isso. Então, o atendimento clínico presencial, quando é a questão da estrutura da psique, superego, ego e id, crenças ali, como eu falei, geralmente eu não aplico a esfera na idade. Eu dou, né, passo já para a pessoa passar em casa. Nas regiões, o timo, umbigo, garganta, umbilical, enfim, né? Então eu passo ali para a pessoa. Quando eu estava na clínica, dependendo do trauma, sim, aplico na idade atual. Hoje, o meu atendimento ele é online, tá? 95% online, né? Eu tô pegando mais esse foco aqui do online. Porém, dependendo do nível de trauma da pessoa, eu passo, quando eu mando o tratamento para ela, que a gente manda via correio, né? Eu passo para ela e eu explico para ela a questão da esferinha, né? Eu mostro para ela ali mais ou menos a região da esfera, peço para o marido, filho, mãe, se estiver ali junto, né? Às A vezes até nas pessoa mãos, né? eu ia falar Mãos, isso. né? Não, é aplicar nas vértebras. Aplicar nas mãos, ou nas mãos não, né? Algum dedo aqui que significa as vértebras, que a gente As falanges. transfere as vértebras aqui para os dedos, né? Ou até alguns pontos, né? Ponto de Sim. pânico, pânico, ponto cardíaco, alguns pontos. Então eu mando para ela uma esferinha, aí ela compra o Micropore na cidade dela e eu peço para ela aplicar o gel e ir estimulando tal ponto ali, né? Mas na coluna, como é online, eu não estou mais aplicando, né? Um Mas ela ponto, aplica. um ponto importante para contribuir também e falar, e tem até inclusive no grupo de membros, para quem quiser assistir, é que Uhum, normalmente, né, Aline, quando a pessoa ela tem essa crença, alguma dessas crenças que você citou, e tu até falou assim, a pessoa ela vai buscar algum ponto de confirmação. Então ela vai falar, olha uhum, só, sabia que o cara ia terminar comigo, sabia que meu chefe ia brigar comigo, e ela muitas vezes procura, né, esses pontos de contato, de confirmação para justificar aquela crença dela. isso. E é muito importante falar que quando a pessoa ela manifesta isso, o Uhum, cérebro dela vai sempre buscar alguma experiência ou no passado, né, do tipo, já aconteceu comigo, vai acontecer de uhum. novo, ou no Confirmação. futuro, né? Eu Isso. sei que eu vou passar vergonha, eu sei que as pessoas vão rir de mim, eu sei que ou eu sei que eu não sirvo para, que eu não presto para nada,
Mas um ponto que é importante, e aqui vai ao encontro da utilização dos florais e também de aplicação de pontos no corpo, e às vezes não somente florais, mas óleos essenciais também, é o Uhum. quanto é importante pro tratamento a atenção plena ao presente, né? Então eu Perfeito. costumo dizer assim, só existe, pessoal, só existe um lugar no mundo que a gente pode se curar, que é no presente. Se a gente fica preso no passado, nesse compartimento do passado, no sentido de eu já tentei e eu fracassei. Eu já Uhum. fiz e eu errei. Eu já tentei e deu errado, porque a nossa mente, como a gente falou, Ela ela foca muito no retroalimenta, né? negativo, né? Então, Uhum. se a gente deixar a mente levar a gente para o passado ou para o futuro, a gente nunca vai se curar. E é aqui que Uhum. essas práticas integrativas, elas entram muito bem. A aplicação Uhum. do gel, a colocação de esfera, a Uhum. audição, a música, o toque, porque isso é você lembrar para o seu corpo que você está no presente. E é aqui no presente que a gente vai ter o processo de cura. Por isso que essas técnicas Exatamente. integrativas, e às vezes acupunturas, massagens, tudo isso, pessoal, que vai fazer com que o corpo, através dos sentidos, que é o tato, o paladar, o olfato, a visão, vejam esse ambiente, é muito importante para o processo de cura. Uhum. E como tu falou ali, né? A mente humana, ela sempre vai querer justificativa. Por isso que muitas vezes, assim, não é que são coisas que são óbvias, mas, por exemplo, dores que são muito difíceis, né? Tipo, dor do luto, a dor de uma Sim. separação, a dor de uma perca, de uma morte, né? A pessoa, é importante a pessoa, às vezes, a gente entender, dar uma justificativa, porque senão ela vai ficar sempre procurando, né? Vamos supor, meu marido morreu. Mas não sei do que foi, não sério, falaram que foi do coração. A mente, ela sempre precisa entender só, foi por isso, por isso e por isso, É. sabe? Então a gente às vezes orienta o paciente até para sossegar, vamos colocar, para entender a justificativa. Vamos supor, é igual aquela coisa assim, ó, vou me separar. Por quê? Porque eu não te amo mais. Tá, mas É. por quê? Porque eu não te amo mais. Não, mas o que que eu fiz? É Não, mas fugaz, né? Assim, ela quer essa coisa a mente, ela quer a justificativa, e é inato da pessoa, né? é, E é como tu falou, se a pessoa trabalha apenas com a realidade, não importa o motivo, o que importa é o resultado, sabe? Então, por é, exemplo, só, não importa, mas foi por causa disso, me traiu por causa daquilo, eu morri por causa daquilo, não importa os meios, o que importa é o resultado é esse, pronto, a pessoa não quer mais estar casada contigo. é. O resultado é esse, pronto, a pessoa partiu, não tá mais aqui. Esse é o resultado, vamos trabalhar com o que tem agora. Então, sempre, porque a pessoa vai querer, mas ele não disse por quê, mas o médico não explicou por quê, mas a gente acolhe, né? A gente não vai ser grosseiro, a gente acolhe, ouve, mas e agora, Chegamos né? aqui, Com o né? que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui agora, é isso. Vamos trabalhar com isso, né? Ele te justificar por que que separou, por que que não quer mais ficar contigo. Vai mudar o fato de vocês estarem separados? Não vai. Então, o que que a gente vai fazer agora, né? Então, É, sempre trazer co- ela pro agora. É a realidade, né? Fazer a pessoa estar presente na realidade. Eu sei que isso que a gente fala, pessoal, às vezes é muito bobo, é poético, a questão de atenção plena, mas se o paciente ele não estiver conectado com a realidade, ele não vai se curar. Por isso que Hum, até a Aline aqui na própria consulta, né, ela provoca o paciente, tá, mas o que que tu sentiu? O que que tu sentiu? O que que tu pensou? O que que tu pensou? Porque o hum, paciente, pobre coitado, ele sente, ele vai falar, meu coração disparou, eu tive vontade de desmaiar, deu dor de barriga, mas isso são percepções do corpo. Se ele não expressar com clareza o que ele pensou naquele momento, a frase que veio à mente dele, ele vai continuar perdido. Por isso que é muito importante identificar, né, Aline? Tá, mas qual que é o pensamento? Qual que é eu costumo falar, né? Qual que é o teu inimigo? A Aline traz muito o exemplo do que vem atrás, ela até pode falar, o que que tem atrás de você? Pode falar, Aline, esse uhum. exemplo. Porque se o paciente ele não identificar o que faz mal para ele não vai É. se curar. Exatamente. Esse exemplo que o Renato falou é, por exemplo, assim, ó, se eu chegar e falar para o paciente, né, ó, cuidado, Renato, cuidado agora que tu levantar aí, tem um leão atrás de ti. Tem um leão de teto, cuidado, que ele tá com a boca bem grande, tem um leão atrás de ti, sabe? Tem um bicho atrás de ti, né? Não, Tem um bicho já atrás de ti. estragou a história. Não, mas você tem um bicho Começa de atrás de ti. novo. Idiota. Tem um bicho atrás de ti, tem um bicho atrás de ti. E tu vai perguntar, mas que bicho que é? Grande, é pequeno? O que que é? Eu vou dizer, não, só toma cuidado, tem um bicho. A tua cabeça vai criar um cenário Catastrófico, né? horrível, catastrófico. Mas, tipo assim, mas que bicho que é? É um leão com a boca gigante querendo me comer? Ou é uma formiga? Né? Porque se eu te digo, não, Renato, cuidado que é uma formiga, é uma situação. Cuidado que é um leão, é outra situação. Agora, se eu só digo que tem um bicho, a pessoa vai criar um cenário catastrófico na cabeça.
É, né? Então, e independente, né? Por mais que seja um leão, se eu tiver a confirmação, olha, é um leão atrás de ti, eu vou falar, beleza, então eu sei que ou tem eu um leão fujo ou eu atrás de fico mim. paralisado, né? Isso. É Então, mas isso é isso que aí. eu te digo, estudar nome, né? E daí tu vai trazendo o fino, o tato para essa pessoa. Porque, por exemplo, assim, ó, é engraçado porque a reação física que o corpo sente da ansiedade e da euforia, da alegria, são Sim. sintomas muito semelhantes. Taquicardia, aceleramento, ao suor na mão, quando a pessoa tá eufórica, tipo assim, nossa, eu vou pra Disney, que a pessoa tá eufórica. Se tu for descrever, sem falar da É a emoção, sem mesma falar do sensação, né? sentimento, né? É a mesma sensação. Então, pra pessoa, ela precisa trazer os sintomas físicos e a gente trazendo esse fino, tá, mas é ansiedade, é medo, aí vai começando a trazer, a pessoa vai identificando, sabe? Trazendo lucidez pra ela ali, né? Que é importante, porque quando a pessoa entende o que ela tá sentindo, é mais fácil ela lidar. Ok, É. eu estou tendo uma crise de ansiedade do que eu estar sentindo um monte de coisa aqui que eu não sei o que que é, e eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Até Agora, quando ela porque se a entende. gente, se a gente dá nome, né, Aline, a gente não extrapola para as outras áreas da vida. Porque às vezes a gente pensa assim, pô, tá tudo Uhum, uma merda, tá tudo ruim. uhum, Não, tá tudo ruim mesmo? Ou é só o chefe que brigou contigo, a discussão com o amigo? Então, se a gente deixa o paciente livre para uhum, ele extrapolar esse acontecimento para as outras áreas da vida, ele piora a vida uhum. dele como um todo. Então, como a Aline falou, a gente vai afunilar para falar, não. Olha, tua vida não tá uma merda, né? É isso aqui, é Aham, aquela situação. Então isso também é muito exato. perigoso. Por isso que é E importante até. escrever e pontuar para o paciente próprio se autoanalisar e falar, não, o meu problema é esse aqui. É. E quando a pessoa chega nessa questão, né? Ah, minha vida tá uma merda, tá tudo ruim. Nossa, vem aqui porque, meu Deus, tá tudo horrível e tal. Tu trazer essa lucidez. Quando ela tem a dificuldade tipo, não, mas tá tudo ruim, não, mas meu filho. Aí é legal tu fazer a pergunta reversa. Tá. Qual o melhor cenário da tua vida? O que que teria que acontecer? Tu pode fazer um pedido. O que que tu pediria para melhorar na tua vida hoje? O que que seria Né? bom na tua vida? Se tu pudesse, principalmente quando a pessoa tá muito perdida, tá muito, tô com dor, tô ruim, tô com insônia, tô aqui, tô lá, fui demitida. Se tu pudesse melhorar uma coisa na tua vida, o que que seria? Sabe? Qual o pedido que tu faria, né? O que que tem aí na tua vida que tu quer realmente? Isso eu preciso mudar. Porque daí tu puxa aquele fio, assim. Porque a pessoa, a gente, o paciente, ele vai chegar bagunçado. Não é função do paciente chegar Chegar organizado, é função ajustado, dele né? chegar bagunçado, né? Então Outra é trazer esse pergunta ponto. aqui. Perguntaram se tu faz a avaliação da íris em todos os pacientes, né? Hoje em dia, Sim. às vezes sim, às vezes não, mas pode responder. É, ou a grande maioria, porque o que que acontece? A pessoa, quando inicia, eu faço a avaliação da íris, mas depois a gente se mantém na terapia, né? Tem algumas pessoas que ela vem realmente só por causa da terapia, por causa do atendimento mesmo, né? Focado na terapia, mas a grande maioria mesmo, assim, sabe? Vem pela iridologia. Só que faça a avaliação e aí a gente depois sustenta na terapia, né? Vai estendendo para terapia. Perfeito, então. Pessoal, aí tem algumas perguntas sobre sinais aqui que a Josi fez. São perguntas bem interessantes, Josi, mas daí eu vou deixar para responder na próxima semana, porque daí eu trago todos os sinais e a gente debate mais essa questão ideológica, tá bom? Mas muito interessante a tua pergunta. Pessoal, temos outras dúvidas sobre essa questão de aparelho psíquico, de superego, de ego, de id? Se não, agradeço aqui a participação da Aline. Peço Uhum. para que todo mundo. Agradeço também, tivemos casa cheia hoje, tivemos 30 pessoas conectadas com nós, assim, tivemos quase 100% da nossa turma, então isso me deixa bastante contente. 100% quase 100% vieram prestigiar você ao vivo, online. Isso aqui para nós é muito, muito importante. Para mim, especialmente, é muito importante como organizador. Tentei É, resumir de uma forma muito lúdica, muito é, rápida, fácil, né? Eu sei que tu vai é. explorar isso mais adiante, né? Não, nós vamos debater muito. Então, as próximas Uhum. aulas vão ser muito, muito debatidas e exploradas ainda. Mas é muito Uhum. importante que todo mundo tenha essa conceituação de aparelho psíquico, superego, ego e id, e essa ideia de crenças, tá? O pessoal está elogiando bastante, falando que é uma fofa, que a aula foi boa, que a aula foi fantástica. Pessoal, o Instagram da Obrigada. Aline é @AlineFrancione. Isso. Então, se bem que ela não está no Instagram agora. Eu volto na Páscoa, calma. É. Gente, tô fazendo um jejum de rede social aí, 40 dias, fiz a quaresma sem rede social. Páscoa eu tô de volta. Tem bastante conteúdo lá. Mas quem quiser seguir ela, quem quiser bater uma foto aqui da tela e marcar a gente no Instagram, @CentroRavid, @Flordires e @Aline, a gente compartilha lá também. Tá? Então, Aline, obrigado pela palestra, pela apresentação. Passo para Obrigada, ti as eu que palavras agradeço. finais para se despedir.
Uhum. Gente, para mim foi um prazer, é uma honra estar aqui sempre. Sempre quando vem um convite, eu venho de coração aberto. Eu tento explicar da forma mais acessível e prática possível, né? Descomplicar. É um tema que eu poderia ficar aqui horas falando, tem muito mais conteúdo para dar, e é uma honra para mim estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no grupo. Daqui a pouquinho eu volto para o Instagram também, dei uma detoxinho de rede ali, mas mesmo vocês seguindo lá, tem bastante conteúdo lá, bem interessante. E precisando, estou à disposição. Maravilha. Então, ó, a Natália aqui Menezes comentou que está inspirada em ti na quaresma. Também fez uma ação aí de excluir alguma coisa da vida nesse período. Muito É, bom, hein? Gente, é legal, porque a gente falou do presente, né? A Renan falou do presente, do agora, do é. viver o presente. Não tem nada que traga a gente mais pro presente do que a gente fazer um jejum de alguma coisa, porque tu tem que estar o tempo todo focada no que tu tá abdicando naquele momento, né? Jejuando ali, né? Abriu mão do doce, a Natália aqui. Olha, não é fácil, Eu hein? Tava na também abri Páscoa, mão né? do doce e mão da rede. É. Ainda Mas, mais gente, na mas tô bem Páscoa. louca pro ovo da Páscoa e da Páscoa. Eu tô mirando o ovo que eu vou comprar. Maravilha, então. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Boa noite. Amanhã essa aula estará lá no nosso ambiente virtual. E segunda-feira nos vemos Obrigada. novamente. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, boa noite, Obrigado, pessoal. maravilha. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.